Boa tarde, gente. Em primeiro lugar, queria agradecer por ter sido aceita no Congresso. Tenho cada vez mais me aproximado de novo da psicologia, então eu fico sempre feliz de falar em congressos dessa área. O meu tema, então, é a pré-história da psicologia vygotskiana, e eu vou tentar fazer um retrato o mais breve possível de uma história que, na verdade, tem pelo menos 10 anos que eu estou estudando os escritos jovens do Vygotsky, especialmente os textos sobre arte. Pode passar, por favor? Então, eu fiz uma tese de doutorado que chama Vygotsky Incógnito, escrito sobre arte de 1915 a 1926, que eu defendi em 2015, onde eu apresento as minhas primeiras traduções desse período, dessa obra, e acabo de encerrar um projeto de pós-doc em que eu dei continuidade a esse trabalho, me aprofundando e cobrindo, na realidade, todo o material que eu encontrei de Vygotsky sobre arte e fazendo a tradução dele direto do russo. Falei que fico feliz de encontrar a psicologia, porque, embora o meu objeto seja o Vygotsky, os textos dele, eu faço essa pesquisa no âmbito do curso de russo da USP, da Letras, do programa de pós-graduação em literatura e cultura russa. Então, eu também tenho um trânsito dentro dessa área de letras. Pode passar, por favor? Quer dizer, esse Vygotsky jovem que me interessa, a gente tinha, quando eu comecei a me interessar sobre esse assunto, a gente já tinha em português esses dois livros. Esses dois livros eram os mais jovens, né, os mais antigos do Vygotsky, que a gente já tinha acesso em português, traduzido diretamente do russo pelo professor Paulo Bezerra, que são o Hamlet e o Psicologia da Arte. O Hamlet é de 15 e o Psicologia da Arte é de 25, e quem lê os dois sabe que eles são muito diferentes. Então, o meu trabalho foi tentar descobrir o que aconteceu entre um escrito e outro, e por que Vygotsky mudou tanto, e pelo menos em certo sentido, né, e que tipo de produção que está aí no meio. Pode passar, por favor? Aconteceram ao mesmo tempo que eu desenvolvi a minha pesquisa, outras iniciativas no mundo aconteceram de tentativa de descoberta desse jovem Vygotsky, né. Um primeiro movimento foi feito por esse jornal, chama Psy Anima Dubna Jornal, Dubna Psychological Journal, que estava sendo, num projeto que estava sendo encabeçado pelo Anton Yasnitsky. Ele publicou uma série de textos em russo do jovem Vygotsky, né, dos textos sobre teatro, sobre literatura. Também de 2000, do começo dos anos 2000, é esse livro, From Gomel to Moscow, organizado pelo Feigenberg, um professor de Israel, onde saíram também alguns desses textos iniciais, mas apenas em russo. Em 2015 saiu esse da capa azul marinho, que é o livro, o tomo 1 da obra completa do Vygotsky. Coincidentemente, para o meu azar... Oi? Então, para o meu azar, esse livro saiu assim que eu defendi o meu doutorado, e ele tem justamente o corpus que eu investigava. Então, a minha pesquisa foi feita em arquivo mesmo. E saíram os arquivos, os notebooks, né, os cadernos de notas, organizados pela Ekaterina Zaveshneva e o René van der Wiel. Próximo, por favor. Pode passar? O primeiro texto que a gente tem notícia... anterior. Isso. O primeiro texto que a gente tem notícia, que foi escrito pelo Vygotsky em 12, 13, quer dizer, ele era um adolescente, foi um texto de crítica literária e sociológica, digamos assim, sobre o antissemitismo na obra do Dostoiévski. É um texto que ele escreve ainda na juventude, antes de ingressar na faculdade. Esse texto saiu nesse volume do Feigenberg, e é essa primeira tentativa do Vygotsky de articular interesses dele, que é história, judaísmo e literatura. Próximo, por favor. Em 16, 17, um pouquinho antes da Revolução, e até quando acontece a Revolução, o Vygotsky está publicando, ele terminou, quer dizer, antes disso ele escreveu o Hamlet, como uma monografia de conclusão de curso da Universidade de Chernivtsi. Ele escreve algumas resenhas literárias e sobre temas judaicos na revista Novo Input, que é uma revista, um periódico voltado para a comunidade judaica progressista, digamos assim, e falo disso porque nessa capa que a gente vê à esquerda, a gente tem eles saudando o governo provisório, né? Então, tinha acabado de cair a autocracia, o governo provisório estava instalado, eles estavam
dizendo viva a Rússia livre, viva o povo russo livre, viva o governo provisório. Aqui o Vygotsky é um crítico literário preocupado com questões judaicas, mas é também até um cronista, é uma faceta bem interessante. Ele fala do que como que os judeus estão vivendo esse momento de virada social. Próximo, por favor. Em 19, o Vygotsky passa por uma série de problemas quando ele retorna, quando ele termina a faculdade, ele volta para Gomel, ele tem problemas com familiares doentes e tal, ele vai parar na Ucrânia, na tentativa de procurar ajuda para a saúde do irmão, e nesse caminho ele tem a oportunidade de publicar um capítulo nesse livro, Versos e Prosa da Revolução Russa, e esse capítulo se chama Teatro e Revolução. É um texto bastante interessante que o Vygotsky discute qual o papel da Revolução para o teatro e qual o papel do teatro para a Revolução. Esse texto é um dos resultados dessa pesquisa que já está publicado na revista O Percevejo, e também está na minha tese. O próximo, por favor. Próximo slide. E aí ele volta para Gomel e ele passa um tempo lá, e em Gomel ele publica abundantemente nesse jornal chamado Nash Poniedzielny, que é Nossa Segunda-feira, que depois vai se tornar o jornal Polieskaia Pravda. É um jornal local, é um jornal, não é uma revista científica, é um jornal tipo o Globo, Folha de São Paulo, onde ele escreve regularmente crítica teatral. Ele cobre a temporada teatral da cidade. Então, ele assiste os espetáculos todos e ele comenta esses espetáculos em resenhas críticas no jornal. Eu coloquei um pouco uma capa, né? O título do jornal aqui, onde está destacado em vermelho é o nome do Vygotsky no índice, digamos assim. Ele escreve fundamentalmente sobre teatro, saem quase 70 textos nesse jornal, nesse período, entre 22 e 23, e ele escreve sobre companhias grandes que visitam, é o caso do terceiro quadrinho que tem aí, que é a turnê do Teatro de Arte de Moscou em Gomel. Ele escreve sobre o teatro bielorrusso, que é um teatro nascente, mais jovem, e ele escreve sobre o museu da cidade, enfim, sobre fatos da vida cultural, mas fundamentalmente sobre teatro. Próximo. 3 minutos, Priscila. Tá legal, obrigada. Ainda em Gomel, em 22, o Vygotsky lança, junto com amigos e com o primo dele, essa empreitada editorial, que é uma revista chamada Veresk. Essa revista só saiu um único número, ela nunca mais foi reeditada, mas seria um periódico semanal dedicado à vida cultural da cidade. Veresk é o nome de uma planta que chama urze, e aí eu queria só trouxe essa citação, que é do editorial. Ele coloca uma citação de uma enciclopédia, que explica o que é Veresk, o que é urze. Aí ele diz: o urze sobrevive no solo pobre e o prepara para plantações mais exigentes. Eu só queria trazer isso porque aqui ele conta o que ele pretende fazer, como que ele enxerga a atividade cultural dele, a atividade dele na vida cultural da cidade. Quer dizer, preparar o solo para que a cultura floresça. Próximo, por favor. Ele também abre uma editora, que chama Vikaidni, onde ele publica, a qual publica 2 livros, né? Esses 2 livros que saem em 22, um livro do Jean Moreas e o livro do Ehrenburg. São autores, o Moreas é um autor simbolista, então a gente tem um Vygotsky ainda interessado em simbolismo, como no Hamlet. Próximo, por favor. Vou tentar acelerar, desculpe. Ele escreve um prefácio a esse livro, que sai uma coletânea de obras do artista gráfico Alexander Berhovsky, que é um amigo dele, também de Gomel, e aí o Vygotsky escreve um prefácio, é o único texto de Vygotsky sobre artes plásticas. Ele escreve em geral sobre teatro e literatura. Seguinte, por favor. E aí tem um texto também muito interessante, que sai um pouco mais tarde, interessante, que assim, já é depois de Psicologia da Arte, ele continua ainda pensando sobre arte e psicologia. Sai um texto na revista Sovietskaya Iskustva, a Arte Soviética, chamado Psicologia Contemporânea e a Arte. Próximo, por favor. Basicamente, a minha tese é que existe uma engrenagem que reúne essas facetas do crítico, de um ativista social,
que engendra no cientista que ele virou, que ele viria a se tornar pouco tempo depois. Ele teve uma vida super breve, né? Ele fez tudo isso só no comecinho, e depois ele fez tudo aquilo que a gente já conhece. E coisas que a gente não conhece ainda. Próximo, por favor. Obrigada, era isso.